Olá, me chamo Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje eu venho falar com vocês a respeito da nossa terceira aula. Que aula é essa, Carla? Aula referente ao projeto Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Bom, nessa terceira aula nós vamos falar da prevenção, mas referente ao usuário e dependente, artigos 23 e 23A da lei. Mas antes da gente começar, eu já dou logo um recadinho para vocês. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho, dessa inscrição. Por quê? Porque toda vez, ou melhor dizendo, toda quarta-feira, quando eu for liberar uma videoaula, vocês vão ter acesso a essa videoaula. Vai ser linkado para vocês. E aí vocês poderão assistir no momento em que vocês assim desejarem. Mas vamos lá? Bom, a nossa terceira aula, ela vai falar sobre a parte da prevenção, mas especificamente para o dependente e usuário. E eu já inicio falando que o próprio consumo de substância entorpecente para uso pessoal, ele é um grande transtorno para a nossa sociedade. É como se os órgãos públicos tivessem que ter um olhar um pouquinho mais criterioso, mais atento a essas pessoas. É claro que o tráfico de drogas também causa um grande prejuízo, mas eu não vou falar do tráfico hoje. Hoje a gente vai falar somente do dependente, do usuário. A gente sabe também que nessa situação, o dependente ele acaba excluindo muitas pessoas, ele acaba se excluindo da própria vida. E com isso ele acaba também afetando diretamente não só a saúde dele, ele mesmo, mas como também os seus familiares, o local onde ele trabalhava, os seus amigos, a sua família, aquelas pessoas que são caras ao seu coração. Por isso que o trabalho maior de uma equipe multidisciplinar é necessário. No entanto, para que a gente possa perceber a tamanha preocupação que a lei tem referente a essas pessoas, ela deixa claro que o tratamento ambulatorial é primordial. Ou seja, vamos fazer um tratamento ambulatorial para que essas pessoas elas possam continuar tendo convívio familiar. Isso não é novidade para ninguém. A gente sabe que quando nós temos uma família em que ela abraça a causa, em que ela está estável, ela consegue trabalhar melhor aquela situação que se apresenta e com certeza aquela pessoa que está envolvida com esse tipo de substância entorpecente, ela acaba tendo um êxito, ou seja, ela deixa essa vida, ela retorna ao status quo antes de entrar para este, como eu costumo dizer, submundo. No entanto, quando a família é instável, ela já tem na mente, mesmo que não queira, uma estigmatização. É o maconheiro, é o noiado, é o cracudo, É todo esse estigma que é colocado para ele. E quando ele retorna ao convívio da família, a família não está preparada para recebê-lo. A família ainda está com o pé atrás. E isso não é culpa da família, mas é necessário ter um tratamento multidisciplinar não só para o dependente, mas também para os seus familiares. E isso eu expliquei muito bem na aula número 2, que eu liberei para vocês na quarta-feira passada. Mas quais são as etapas, então, para esse tratamento referente ao dependente? Como é que nós vamos fazer essa prevenção? Logo, o Estado, o governo, a sociedade, todos nós temos que prevenir o uso dessa substância. Mas como é que previne? Com diálogo, com uma conversa clara, com uma roda de debates, Algo que possa dar um entendimento para que essas pessoas possam fazer a melhor escolha. Bom, se eu tenho a parte da prevenção, eu também tenho que mostrar nessa prevenção as evidências científicas. Eu tenho que não estigmatizar, mas dar conceitos claros e objetivos referente a essa situação. Ou seja, fazer com que a mente das pessoas possam se ampliar, possam se abrir perante aquele fato que está se apresentando na sociedade.
E também a gente tem que perceber que cada tratamento, cada início de tratamento, seja ele ambulatorial ou até mesmo uma internação, é um tratamento individualizado, é um tratamento meio que a gente chama de personalizado, porque cada substância ela causa um efeito dentro do organismo. É óbvio que determinados comportamentos são básicos. Assim, quando a gente fala a respeito, quem estuda, né, e fala a respeito dos serial killers, a gente sabe que a base de comportamento é a mesma. O que vai mudar é o contexto, é a história daquela pessoa. É isso que muda. Bom, nesse caso, a gente tem também que preparar o dependente para ser reinserido no mercado de trabalho. E como é que eu preparo ele? Eu preparo ele tirando essa estigmatização. Eu preparo ele aproveitando aquilo que ele tem de melhor, as suas habilidades, aquilo que ele trabalhava antes, o seu conhecimento. Eu aumento, eu potencializo esse lado positivo dele para que ele se torne uma pessoa atraente para o mercado de trabalho e ele retorne à vida que era antes de entrar para o mundo ou o submundo das substâncias entorpecentes. Óbvio que a internação é o último percurso dele, né? Como se fosse assim, uma última tentativa, porque o tratamento ambulatorial ele tem que ser primordial, ele é o principal, ele é o carro-chefe. A internação ela só vai acontecer quando forem usados todos os meios necessários para que pudesse dar um resultado diferente àquela pessoa. Não conseguiu? Ok, então nós vamos para a internação. Logo que essa internação, a gente vai conversar com ela se ela pode ser voluntária ou até mesmo involuntária. Mas a internação tem que ter uma parte importante. Ela tem que ser feita a pedido se não for voluntária, ela tem que ser feita a pedido pelo próprio responsável legal ou pelos pais, né? Ela tem que ser feita até mesmo por um agente público da área da saúde. E o médico que autorizar, ele tem que ter o CRM daquela localidade. Então vamos supor que a pessoa vai ser internada em determinada cidade, a cidade A. O CRM daquela pessoa tem que ser da cidade A. Por quê? O CRM daquele médico não pode ser de outro estado para poder internar ele nesse estado aqui. Tem que ser do mesmo estado. Mas aí eu sempre pergunto, né? A internação voluntária a gente sabe que existe. A pessoa vai preparar um documento de próprio punho solicitando a sua internação. O médico autoriza essa internação e ele vai ficar internado até o tempo necessário para que possa reverter a situação. Mas a internação involuntária. Eu sempre escutei, até antes mesmo de entrar na faculdade, que a internação voluntária não existia, não pode existir, porque isso cerceia o direito de liberdade da pessoa, né, e tudo mais. Não é bem assim não. A internação involuntária, ela existe sim. Ela existe e pode ser solicitada também pelos pais ou representante legal, correto? Mas ela tem um prazo limitado para isso. A internação involuntária ela tem um prazo de 90 dias. É o prazo que a gente dá de desintoxicação, que é chamado. Mas por que tem um prazo limitado de 90 dias? Porque não foi aquela pessoa de livre e espontânea vontade que solicitou. Foi outra pessoa, um membro da família. Nesse caso, eu estou cerceando a liberdade daquela pessoa, ou seja, daquela pessoa que consome substância entorpecente por um determinado período. E esse período é limitado pela lei, no máximo 90 dias. Ora, eu falo isso porque quando eu coloco a área do direito penal e faço uma comparação com a internação involuntária, eu costumo dizer que a internação involuntária é como se fosse o último rácio, quando a gente compara o direito penal. O que significa ser o último rácio ou o princípio da subsidiariedade? Significa dizer que há outras áreas do direito que dão uma resposta 1000 vezes melhor do que o próprio direito penal. Porque, infelizmente, isso eu volto a repetir, que nos vídeos anteriores eu tenho falado a respeito disso, que nós estamos numa panpenalização e numa panprocessualização, ou seja, tudo é direito penal, tudo é processo penal. E há outras áreas do direito que a resposta a isso é 1000 vezes melhor do que o direito penal.
Então é como se a internação involuntária fosse o último rastro, ou seja, o último caminho que você vai percorrer. Eu tentei de tudo, foram feitos vários tratamentos, mas nenhum deles surtiu o efeito desejado. Então cabe agora somente essa internação involuntária com prazo limitado de 90 dias. Para isso, eu vou comentar com vocês uma jurisprudência. Jurisprudência essa que é no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde uma irmã, ela ingressa com uma tutela de urgência para internar de forma involuntária o seu irmão, que é viciado em crack, mas ela pede por prazo indeterminado. Bom, o recurso dela foi provido, só que parcialmente. Por quê? Porque embora ela tenha esse poder, que ela sendo como responsável legal daquele irmão, ela pode solicitar a internação involuntária. No entanto, o prazo máximo para isso não é indeterminado, não é ad eterno, é o prazo de 90 dias. Fora esses 90 dias, ou seja, ultrapassado esses 90 dias, ele não pode ficar internado. Nesse caso, o recurso que ela pediu, solicitou, que ela ingressou, tá ok, mas só que tem que ter um prazo determinado. Por isso que o recurso foi provido parcialmente. Bom, antes de encerrar a aula, eu lembro vocês novamente, se inscrevam no canal, o link vai estar aqui embaixo, ative o sininho de notificação, para que você possa ser avisado, porque toda quarta-feira eu libero uma aula. A aula da Lei de Drogas são um total de 6 aulas. Eu já estou na 3ª aula e todas as aulas são liberadas toda quarta-feira para vocês. Então eu desejo um forte abraço, ótimos estudos e eu espero que essa aula de hoje tenha esclarecido muito, não só para mim, que foi o que aconteceu, mas para você também. Até lá!